Bem-vindo a mais um vídeo da Frente Militar, e hoje, vamos falar sobre a tragédia que envolveu o voo 007 da Korean Airlines e a Força Aérea da extinta União Soviética. Em 1983, a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética era uma realidade diária. Após as tentativas de reaproximação da era do presidente Carter entre 1977 e 1981, ela havia sido incendiada novamente pela política do presidente Ronald Reagan, que partiu para uma tentativa de vencê-la, rearmando o país e reiniciando a política de patrocínio de grupos anticomunistas, além de prometer um escudo antimísseis nucleares, o que acabaria com o precário equilíbrio da chamada destruição mútua assegurada, na qual ninguém podia atacar, por medo da retaliação. Foi nesse contexto em que o voo 007 da Companhia Aérea Coreana entrou por acidente no espaço aéreo da União Soviética. A ação foi vista como uma provocação dos Estados Unidos. Na época, havia voos entre os países, mas os aviões deviam passar por rotas muito específicas. Fora delas, podia ser visto como uma ação de guerra. O voo 007 com 269 pessoas a bordo, que havia partido de Nova York, no dia 31 de outubro de 1983, um Boeing 747-230B, com destino ao Aeroporto Internacional de Seul, na Coreia do Sul. Antes de seguir para Seul, o avião fez uma escala no Aeroporto Internacional de Anchorage, no Alasca, onde foi reabastecido e supervisionado. Horas após a decolagem, os passageiros ouviram o trivial anúncio do comandante do avião: "Bom dia, senhoras e senhores, vamos aterrissar no Aeroporto Internacional Seul-Gimpo em cerca de 3 horas. A hora local em Seul é 3 horas da madrugada. Antes do pouso, serviremos bebidas e café da manhã, obrigado." No entanto, não haveria refeições e muito menos aterrissagem. Em 26 minutos, um pouso de emergência foi anunciado. Máscaras de oxigênio começaram a cair na cabeça dos passageiros. Provavelmente ninguém percebeu, mas seu avião civil acabará de ser abatido por um caça. Os soviéticos já estavam atentos a situações como essa, pois haviam vivenciado um episódio parecido. Em abril de 1978, outro Boeing da Korean Airlines, que vinha da França, com destino a Seul, também fez escala no Alasca. Com um sistema ineficiente e erros de cálculo, o avião acabou sendo desviado para o espaço aéreo soviético. Não demorou muito para que fosse interceptado pela defesa antiaérea soviética. Dessa vez, o avião conseguiu escapar e realizou um pouso de emergência no lago congelado de Korpiarvi. Dos 97 passageiros, apenas 2 faleceram. Voltando ao voo 007, que sobrevoava o território russo, os radares soviéticos logo detectaram o 747 e interpretaram como sendo um avião espião. Não era totalmente descabido, porque no radar e visualmente, um Jubo lembra o RC-135, um modelo de reconhecimento ativo até hoje, que costumeiramente sobrevoava a área para observar as defesas russas. Ambos são quadrimotores, de asas inflechadas e grande porte. Valery Kamensky, comandante das Forças de Defesa Aérea, deu a ordem de derrubá-lo mesmo sobre águas neutras. Anatoly Kornukov, general que estava no comando da base aérea de Sokol, estranhou a ordem de derrubar em águas neutras, mas o comandante Valery insistiu que não havia necessidade de confirmar a identidade. O consenso entre os dois levou ao pior cenário possível. O alarme foi soado e unidades de caça Sukhoi Su-15 e Mikoyan MiG-23 foram ativadas. A ordem direta do general Kornukov era para destruir o alvo e completar a missão. Ao receber o sinal, o piloto Gennady Osipovich disparou 2 mísseis Ar-Kaliningrad K-8. Como ordenara Kamensky, o fato de o avião não estar mais sobre território russo, mas sobre o mar do Japão, foi desconsiderado. Como insistira Kornukov, a identificação foi ignorada. O piloto declarou em entrevista ao jornal Izvestia, pouco antes do fim da União Soviética, em 1991, ter disparado tiros de metralhadora como aviso e não ter notado qualquer reação. Ele declarou: "Eu sabia que esse era um avião civil. Mas para mim isso não significava nada. É fácil transformar um tipo de avião civil em um avião para uso militar", e completou: "Eu não disse à base que se tratava de um avião do tipo Boeing, eles não me perguntaram." Em outra declaração ao jornal The New York Times, em 1996, ele continuava a insistir que o Korean 007 era, de fato, uma aeronave espiã. Em 1983, os familiares das 269 vítimas enterraram os entes em caixões vazios. A Rússia havia feito um esquema de sigilo e ninguém sabia se havia sobreviventes, destroços dos corpos, do avião ou se a caixa preta tinha sido encontrada.
A ausência de corpos foi motivo de teorias da conspiração. Entre as várias teorias, havia quem acreditasse que os soviéticos destruíram os restos dos corpos, que comprovariam a culpa intencional da União Soviética no caso. Mas 2 meses após a tragédia, algo foi descoberto por mergulhadores soviéticos, operando a partir de um navio de perfuração de pontos de petróleo. Eles encontraram registros essenciais para o entendimento do episódio, mas nada foi feito de concreto. Foi só com o fim do regime soviético, ao final de 1991, que o então presidente da Rússia, Boris Yeltsin, confirmou a existência da caixa preta. O material, que foi entregue às autoridades da Coreia, apontava o erro de navegação por parte do piloto. E também confirmou que, apesar da negativa do militar soviético Nikolai Ogarkov, dias após a tragédia aérea, os russos haviam vasculhado o local. Junto com a informação da caixa preta, foi divulgada em 1992, durante uma reunião em um hotel de Moscou, a transcrição do gravador de voz da cabine. Ali foi descoberto que a morte dos passageiros não havia sido imediata. O avião não foi destruído no ar, mas pelo contrário, fragmentos dos mísseis atingiram a parte traseira da nave e limaram 3 dos 4 sistemas hidráulicos. Buracos foram abertos na parede da aeronave, mas os motores continuaram funcionando. O Boeing 747 continuou voando por mais 12 minutos, em espiral, até cair próximo da ilha de Moneron, no mar do Japão. Os passageiros morreram esmagados com as estruturas do avião ou afogados. O incidente contribuiu para abalar ainda mais as relações entre os Estados Unidos e a União Soviética. A tragédia foi descrita pelo ex-presidente Ronald Reagan como um crime contra a humanidade, e algo que nunca deveria ser esquecido. Temendo outros possíveis ataques, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos revogou a permissão da Aeroflot, companhia aérea estatal soviética, para realizar voos dentro e fora do país. Como consequência, para levar passageiros para a América do Norte, eram feitas viagens apenas pelo Canadá e México. A medida perdurou pelos 3 anos subsequentes. Outros países tomaram atitudes parecidas, mas bem mais brandas. Pilotos australianos proibiram os diplomatas soviéticos e funcionários do governo de usar voos domésticos por 60 dias. Já a Finlândia e a França boicotaram voos para Moscou e outros destinos da União Soviética por 2 meses. A Bélgica adotou a mesma medida por 2 semanas. Aviões da Aeroflot ficaram suspensos de pousar em Portugal por 30 dias. E o acidente repercutiu com outros tipos de ações. A Costa Rica, por exemplo, entre outros, oficializou um dia de luto pelas vítimas do Korean 007, no qual hasteou bandeiras. Talvez a consequência mais fundamental e duradoura foi uma concessão dada pelo presidente Reagan. Ciente da diferença que teria feito a situação, Reagan liberou o uso de um sistema de navegação por satélite que até então era exclusivo das Forças Armadas dos Estados Unidos, o GPS. Ainda hoje, o sistema que todos têm no celular é basicamente uma concessão dos Estados Unidos, razão pela qual a Rússia usa o GLONASS, a China, o Beidou, e países como França e Índia estão desenvolvendo os seus. Se gostou desse vídeo, deixa o like, comente e se inscreva em nosso canal para não perder nenhuma novidade.